destruir toda a minha família por apenas $99. Você já deve ter ouvido falar sobre a febre dos exames de DNA que tomou conta de todo mundo recentemente. Pois é, eu e meu pai decidimos entrar nessa onda e compramos 2 testes. Mal sabíamos que esses testes iriam mudar nossas vidas para sempre. Quando recebemos os resultados, fui direto para a seção de parentes no DNA para ver minhas correspondências. Para minha surpresa, meu pai apareceu como compartilhando apenas 29,2% do DNA comigo, sendo previsto como meio-irmão, o que é impossível. Isso não fazia sentido, já que também compartilhamos um grupo haplogrupo paternal e éramos tão parecidos. Ele era definitivamente meu pai. Minha prima também tinha feito o teste há algum tempo e compartilhou 24,6% comigo, também prevista como meia-irmã. Deveríamos compartilhar cerca de 12% por sermos primos de primeiro grau. Não conseguia pensar em nenhum relacionamento genético que explicasse o que eu estava vendo e comecei a duvidar da precisão dos percentuais. Então, perguntei a especialistas da empresa responsável pelos exames de DNA, que confirmaram que os percentuais compartilhados eram extremamente precisos. A única explicação realista era que meu tio, pai da minha prima e irmão do meu pai, era meu pai biológico. A realidade me atingiu como um saco de tijolos voador. Todos os pontos se conectaram e senti uma perda imensa. Fiquei no meu quarto por 1 hora, em choque, até que a raiva tomou conta de mim. Eu precisava de respostas. Sem pensar, saí do meu quarto e confrontei minha mãe. Ela é uma mulher de negócios e estava fora em uma viagem quando fizemos os testes. Minha mãe e eu nunca tivemos uma relação tradicional, ela sempre focada no trabalho e meu pai acabou me criando. Perguntei diretamente se ela tinha traído meu pai com o tio David. Nunca vi a cor sumir do rosto de alguém tão rápido. Ela parecia atordoada e murmurou: "Que tipo de pergunta é essa?" Claro que não. Contei tudo, os percentuais dos testes, as correspondências de DNA, tudo. O caos se instalou. Minha mãe caiu no chão chorando, implorando para que eu não contasse ao meu pai. Deixei-a lá e voltei para o meu quarto. Liguei para minha prima, agora meia-irmã, e contei tudo. Ela desligou o telefone gritando. Meu pai chegou em casa e entrou no meu quarto perguntando o que havia de errado com minha mãe. Contei tudo a ele também. Ele não disse nada, mas depois de se acalmar, saiu do quarto e tranquei a porta. Nas horas seguintes, ouvi minha família inteira desmoronar do lado de fora da porta. Meus pais entraram em uma discussão acalorada, meus avós vieram ver o que estava acontecendo, minha tia e David apareceram logo depois e tenho certeza de que ouvi meu pai e David entrarem em uma briga física. Era um caos total. Sei que não é minha culpa, mas não consigo deixar de sentir que tudo isso aconteceu por minha causa. Se eu tivesse gastado meu dinheiro de aniversário em outra coisa, nada disso teria acontecido. Mas outra parte de mim está aliviada por saber a verdade. Estou com medo de sair do quarto. Não sei nem qual foi o desfecho disso tudo. O único som que ouço na casa agora é o choro ocasional da minha mãe e tenho certeza de que meu pai está fora de casa. Após uma noite insone, repleta de pensamentos turbulentos, decidi finalmente sair do meu quarto. A casa estava mergulhada em um silêncio pesado, quase palpável. Na sala, encontrei minha mãe sentada no sofá, olhos inchados de tanto chorar. Ela me olhou, mas não disse nada. Meu pai não estava em casa, como eu suspeitava. Mandei uma mensagem perguntando onde ele estava e se estava bem. A resposta demorou, mas veio: "Preciso de um tempo. Não se preocupe comigo." A atualização. Olá pessoal, um bom tempo se passou desde a última vez que escrevi aqui, mas decidi voltar aqui para atualizar vocês. As semanas seguintes à descoberta foram um turbilhão de emoções e conversas difíceis. Meu pai eventualmente voltou para casa, mas o clima era tenso. Tio David, ou devo dizer, meu pai biológico, tentou me contatar várias vezes, mas eu não estava pronto para falar com ele. Minha prima, meia-irmã, e eu tivemos longas conversas, processando juntos essa nova realidade. Foi reconfortante ter alguém que entendia exatamente o que eu estava passando. Após um mês, meus pais sugeriram terapia familiar. Foi durante essas sessões que comecei a entender melhor o contexto do que havia acontecido. Minha mãe revelou que o caso com tio David ocorreu durante um período muito difícil no casamento dela com meu pai, há mais de 2 décadas. Ela nunca teve coragem de contar a verdade, temendo destruir a família. Meu pai, por sua vez,
Admitiu que sempre teve suas suspeitas, mas escolheu ignorá-las por amor a mim e à família que construímos. Essa revelação me fez ver meu pai sob uma nova luz. Sua força e amor incondicional se tornaram ainda mais evidentes. Com o tempo, as feridas começaram a cicatrizar lentamente. Meus pais decidiram permanecer juntos, comprometendo-se a reconstruir seu relacionamento com base na honestidade. Tio David respeitou meu desejo de manter distância, mas deixou claro que estaria lá quando eu estivesse pronto para conversar. Olhando para trás, percebo que aquele teste de DNA, embora tenha causado tanta dor inicialmente, também trouxe à tona verdades que precisavam ser confrontadas. Nossa família nunca mais será a mesma, mas há uma nova autenticidade em nossos relacionamentos. Aprendi que a família vai além dos laços de sangue. Meu pai, o homem que me criou, me amou e esteve sempre ao meu lado, continua sendo meu verdadeiro pai em todos os sentidos que importam. Hoje, 6 meses depois daquela fatídica descoberta, estou começando a ver um novo capítulo se desenhar para nossa família. Um capítulo baseado na verdade, no perdão e no amor que, apesar de tudo, nos mantém unidos. A jornada está longe de terminar, mas agora sei que, não importa o que aconteça, temos força para enfrentar juntos. Se você gostou dessa história e quer mais conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Queremos saber a sua opinião. Deixe um comentário abaixo e compartilhe suas experiências ou pensamentos sobre o que você faria em uma situação semelhante. Obrigado por assistir e até a próxima!